grande parte do século XX, o mundo assistiu ao surgimento de potências que buscavam expandir seu território, sua influência e seu poder. Entre elas estava o Japão, um país que havia se transformado rapidamente em uma potência militar após décadas de modernização. No centro dessa estrutura estava o imperador Hirohito, que assumiu o trono em 1926 e governaria durante um dos períodos mais turbulentos da história mundial. Naquele momento, o Japão passava por profundas transformações políticas, econômicas e militares. O país buscava recursos naturais, territórios estratégicos e maior influência na Ásia. Muitos líderes militares acreditavam que o futuro da nação dependia da expansão territorial. A partir dessa visão, o Japão iniciou uma série de campanhas militares que marcariam profundamente a história da região asiática. Um dos primeiros grandes passos dessa expansão ocorreu em 1931, quando tropas japonesas invadiram a região da Manchúria, no nordeste da China. A área possuía importantes recursos naturais e era considerada estratégica para os planos do governo japonês. A invasão levou à criação de um estado controlado pelos japoneses, chamado Manchukuo. Embora fosse apresentado oficialmente como um estado independente, na prática funcionava sob forte controle militar japonês. A ocupação da Manchúria marcou o início de uma fase de conflitos intensos entre Japão e China. Ao longo dos anos seguintes, confrontos entre forças chinesas e japonesas se tornaram cada vez mais frequentes. Esse cenário culminaria em 1937, no início da chamada Segunda Guerra Sino-Japonesa, um conflito prolongado que devastou grandes áreas da China e que posteriormente se tornaria parte da própria Segunda Guerra Mundial. Durante essa guerra, o exército japonês avançou sobre diversas cidades chinesas. Uma das mais conhecidas e mais discutidas até hoje foi a tomada de Nanjing em 1937, então capital da China nacionalista. Após a queda da cidade, ocorreram episódios de violência em larga escala contra civis e prisioneiros de guerra. Diversos relatos históricos, testemunhos e documentos apontam para execuções em massa, destruição de bairros inteiros e abusos cometidos contra a população civil. O episódio ficou conhecido internacionalmente como o Massacre de Nanjing e se tornou um dos acontecimentos mais trágicos daquele período. Os relatos de sobreviventes, missionários estrangeiros e jornalistas que estavam na cidade descrevem um cenário de completo colapso da ordem social. Civis tentavam se refugiar em zonas de segurança organizadas por estrangeiros, enquanto combates e ações violentas continuavam em diversas áreas da cidade. Estimativas variam, mas muitos historiadores consideram que centenas de milhares de pessoas morreram durante esse período. Paralelamente às operações militares convencionais, outro aspecto sombrio da guerra estava sendo desenvolvido longe dos campos de batalha tradicionais. Na região de Harbin, funcionava uma instalação militar secreta, conhecida como Unidade 731. Essa unidade era responsável por pesquisas relacionadas à guerra biológica e médica. Prisioneiros de guerra e civis capturados foram utilizados em experimentos que buscavam estudar doenças, resistência humana e possíveis aplicações militares de agentes biológicos. Essas pesquisas incluíam estudos sobre doenças infecciosas, exposição a condições extremas e outros procedimentos que, posteriormente, foram amplamente condenados pela comunidade internacional. Após o fim da guerra, as atividades da Unidade 731 se tornaram objeto de investigação histórica e continuam sendo discutidas em debates sobre ética científica
e crimes de guerra. Com o avanço do conflito global, no início da década de 1940, o Japão ampliou sua presença militar por diversas regiões da Ásia e do Pacífico. Tropas japonesas ocuparam territórios que hoje correspondem às Filipinas, Malásia, Indonésia e partes da Vietnã. Essas ocupações tinham como objetivo garantir recursos estratégicos e estabelecer uma esfera de influência japonesa na região. Durante a ocupação desses territórios, populações locais foram submetidas a diversas formas de controle militar. Em muitos casos, civis foram obrigados a trabalhar em projetos militares, infraestruturas e construções destinadas ao esforço de guerra japonês. Um dos exemplos mais conhecidos desse tipo de projeto foi a construção da ferrovia que ligava regiões da Tailândia e de Myanmar. A obra ficou conhecida posteriormente como Ferrovia da Morte, devido às condições extremamente duras enfrentadas pelos trabalhadores, que incluíam prisioneiros de guerra e civis recrutados à força. Outro episódio amplamente documentado ocorreu após a queda da cidade de Singapura em 1942. Durante o processo de ocupação, forças japonesas realizaram operações de triagem entre a população local, particularmente entre comunidades chinesas. Muitos homens foram detidos sob suspeita de colaborar com movimentos de resistência ou de apoiar forças contrárias ao Japão. Parte dessas detenções resultou em execuções que ficaram conhecidas historicamente como o Massacre de Sukching. Ainda em 1942, após a rendição de forças americanas e filipinas na península de Bataan, milhares de soldados capturados foram forçados a marchar longas distâncias até campos de prisioneiros. A jornada ficou conhecida como Marcha da Morte de Bataan. Muitos prisioneiros enfrentaram condições extremamente difíceis durante o trajeto, incluindo falta de alimento, água e cuidados médicos. Um número significativo de soldados morreu durante a marcha ou logo após chegar aos campos de detenção. Nos últimos meses da guerra, quando as forças aliadas avançavam pelo Pacífico, a situação em diversas cidades ocupadas tornou-se ainda mais caótica. Em 1945, durante a batalha pela cidade de Manila, ocorreram confrontos intensos entre tropas japonesas e forças aliadas. No meio desses combates, a população civil sofreu graves consequências. Muitos bairros foram destruídos e milhares de civis morreram durante os enfrentamentos e episódios de violência que acompanharam a batalha. Outro aspecto controverso da ocupação japonesa em várias regiões foi o sistema conhecido como Mulheres de Conforto. Esse sistema envolvia a utilização de mulheres provenientes principalmente da Coreia do Sul, da China e de outras áreas ocupadas para servir em instalações controladas pelo exército japonês. O tema permanece sensível e objeto de debates históricos, políticos e diplomáticos até os dias atuais. Com o fim da guerra em 1945, após a rendição do Japão, iniciou-se um processo internacional de julgamento de líderes militares japoneses. Esse processo ficou conhecido como Tribunal de Tóquio. Durante os julgamentos, diversos oficiais e líderes do governo foram acusados de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. As decisões tomadas nesses julgamentos resultaram em condenações, prisões e execuções de vários responsáveis por políticas militares e ações cometidas durante o conflito. No entanto, o imperador Hirohito permaneceu no trono após a guerra, embora sua posição política tenha sido profundamente alterada. A nova Constituição japonesa transformou o imperador em uma figura simbólica, sem poder político direto. Desde então,
Os eventos ocorridos durante aquele período continuam sendo estudados por historiadores, discutidos em debates acadêmicos e lembrados por sociedades que foram profundamente afetadas pela guerra. Para muitos países da Ásia, essas memórias ainda fazem parte de sua identidade histórica e influenciam relações diplomáticas até hoje. A história daquele período serve como um lembrete poderoso de como decisões políticas, ambições territoriais e ideologias militaristas podem levar sociedades inteiras a caminhos de destruição. Também mostra como o estudo do passado continua sendo essencial para compreender o presente e evitar que tragédias semelhantes se repitam no futuro.